Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem, que bom que a gente está aqui hoje. É bom demais receber você na nossa casa. Você que está nos acompanhando online, é bom demais receber você na nossa casa online. Sinta-se à vontade. Pode colocar aí no chat de onde que você está falando. Fala assim, eu estou falando de tal cidade, de tal estado. Pode colocar, que a gente fica feliz demais em conhecer as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que estão participando das nossas reuniões online também. Amém? Vamos fazer uma oração, gente? Pai, nós queremos te agradecer porque nós estamos aqui. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. E nós cremos que essa noite será uma noite transformadora nas nossas vidas. Aquilo que for colocado aqui em cima dessa plataforma vai mudar as nossas vidas. E nós queremos sair daqui hoje um pouco mais parecidos com Cristo. Muito obrigado por tudo. Amém e amém. Então vamos lá. O tema de hoje, daquilo que a gente vai conversar, é resgatado do poder das trevas. Esse é o nosso tema, resgatado do poder das trevas. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para você, que às vezes parece meio óbvia, né? Todo mundo, quem sabe, já deve falar assim, sim, eu sabia disso. Porque é meio óbvio isso. A pergunta que eu quero fazer para você é, você sabia que antes de nós encontrarmos a Cristo, nós vivíamos sob o poder das trevas? É obviamente que todo mundo vai falar, sim, eu sabia, certo? A verdade é que a nossa vida, e eu coloco entre aspas, porque a gente não vivia, certo? Mas a nossa vida antes de Cristo era uma vida comandada pelo poder das trevas. Era esse poder que governava, que dominava a nossa vida. Então, realmente e literalmente, nós estávamos dominados e vivendo sob o poder e o domínio das trevas. Era assim que a gente vivia antes de conhecer Cristo. Mas você sabe o porquê que a gente, antes de conhecer Cristo, a gente vivia sob o poder das trevas? Mais uma pergunta para você. Você sabe o porquê, como que isso foi acontecer? Porque vamos concordar que Deus não nos criou para o mal nos dominar, certo? Se a gente sabe que Deus é bom, então a gente sabe que Deus não nos criou para o mal nos dominar, para o mal governar sobre nós. Então, como é que aconteceu o fato de nós, antes de encontrarmos Cristo, vivermos sob o domínio da maldade, sob o domínio do inimigo? É isso que eu quero primeiro explicar para você. E aí depois a gente vai chegar falando sobre Cristo e aquilo que Ele fez na nossa vida. Amém? Para isso, para a gente entender o porquê e como que aconteceu o mal dominar as nossas vidas, a gente precisa voltar lá no começo, lá no início de tudo, lá em Gênesis. A gente vai começar por lá, na criação. Ali a gente começa a entender o que aconteceu. Eu quero ler com você Gênesis, o capítulo 1, do verso 26 ao verso 27. Gênesis 21, 26, o verso 26 e o verso 27. Muito conhecido, todo mundo já viu isso aqui, mas vamos lá. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem do Deus o criou, homem e mulher os criou. Certo? Aqui tem algo tão interessante, mas tão interessante, porque aqui não está apenas acontecendo só a criação. Deus não está só criando o homem e a mulher. Algo além aconteceu aqui. Quando a gente vê que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e o verso 27 diz, a imagem de Deus criou o homem e a mulher, literalmente, Deus está colocando sobre Adão o domínio e o poder sobre este mundo.
Quando a Bíblia fala a imagem do Deus o criou, quando a gente lê esse verso, a gente pode, na verdade, resumir que quando Deus cria o homem e a mulher, Deus coloca o domínio do mundo em cima do homem e da mulher, e Deus faz do homem o Deus desse mundo. Então, literalmente, o homem, Adão e Eva eram os deuses desse mundo. Eles que governavam aqui. Foi isso que Deus falou: dominem, governem. Vocês querem comer alguma coisa? Só falar que vai aparecer, vocês vão comer. Domine sobre os animais, domine sobre tudo que vocês veem, vocês têm esse domínio, vocês têm esse poder. Então, quando a gente vê a criação, a gente vê Deus, que quando Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, Deus colocou sobre o homem e a mulher o domínio, essa autoridade. Porque o homem era semelhante a Deus. O homem era semelhante a Deus. O mesmo poder que Deus tinha, o homem tinha. A mesma autoridade que Deus tem, o homem tinha. O mesmo poder criativo que Deus tinha, Adão e Eva tinham. O mesmo, porque eles eram imagem e semelhança. Então, quando a gente vê que, na verdade, Deus ele coloca sobre Adão o poder, esse domínio sobre esse mundo. Só que o que acontece quando Adão e Eva pecam? O que acontece quando a queda acontece? Depois deles serem enganados pelo diabo, eles comem do fruto, porque realmente eles foram enganados, certo? Se a gente vê a ladainha que o diabo colocou neles, vocês vão ser igual a Deus. Só que eles já eram imagem e semelhança de Deus. Eles não sabiam, eles não tinham enxergado ainda. E quem sabe, vamos ser bem sinceros, na inocência, eles falaram assim: uau, Deus é tão incrível, eu quero ser parecido com Deus. Mas eles já eram. Tudo que Deus tinha, eles já tinham. Tudo que Deus era, eles eram também. E aí, após o diabo vir com essa conversa e enganar eles comem do fruto e então eles acabam caindo. A queda acaba acontecendo. E aí, para a gente continuar entendendo sobre o porquê da maldade e do diabo, vamos colocar assim, ter o domínio sobre esse mundo, a gente vai ter que agora ir para Lucas. Nós vamos ter que pular um bom tempo. Nós estávamos lá em Gênesis. A gente viu a queda. E o que acontece depois que Adão e Eva comem do fruto e a queda acontece? Nós vamos entender lá em Lucas. Lucas, o capítulo 1, do verso 5 ao verso 7. Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao verso 7. Diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia. Não é Lucas, não. Vai o 6 para mim, fazendo favor. O 7? Não. E eu trouxe o versículo errado, gente. Mais uma vez. Ai, Jesus. Me perdoe, gente. Meu Deus. Tá, calma ali. Se puder trazer meu celular para mim, fazendo favor, nós vamos achar esse versículo. Calma aí. Tá aqui mesmo. Não tá aqui não. Tá ali atrás. Tá ali atrás. Enquanto o Felipe vai trazendo, eu vou falando aqui, porque acontece, gente. Comigo acontece de tudo. Quem me conhece sabe como é que é a Sara é. Muito obrigada. Calma, vocês esperam uns minutos até eu achar aqui, gente? Tá, é Lucas, o capítulo 4. O capítulo 4, do verso 1 ao 13, a gente vai ler.
Ah, tá, beleza. Eu me achei! É Lucas, pode colocar para mim, Lucas, o capítulo 4, verso 5. O 5 e o 6 a gente vai ler. Que é sobre a tentação, tá, gente? Se alguém já sabia, tá? Mas a gente vai entender um momento onde Jesus ele é tentado. Ali a gente vai entender o que acontece com a queda, o que acontece depois da queda, beleza? Vai dizer assim, Lucas, o capítulo 4, e o verso 5 e o verso 6. 5, 6 e 7. Vai dizer assim, então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Coloca no verso 6 para mim e deixa ali um pouquinho. Vamos lá, vamos entender o que acontece no jardim. Adão e Eva, eles têm toda a autoridade. Deus dá o domínio para eles. Eles são o Deus desse mundo, certo? Eles têm todo o domínio. E aí, quando Adão e Eva caem, eles pecam, automaticamente eles pegam aquele domínio e aquela autoridade que eles tinham e eles dão a Satanás. Porque se a gente ler, ele vai falar assim, eu darei a você todos esses magníficos reinos e a sua glória, porque eles me foram dados. Alguém teve que dar. E aí voltamos naquele princípio. Deus, ele não vai dar autoridade ao diabo. A gente chega nesse consenso. Deus, ele não ia dar autoridade de todos os reinos do mundo para Satanás. Alguém deu. Quem? O homem. Quando Adão e Eva caem, eles pecam, eles dão autoridade sobre esse mundo e sobre a humanidade ainda nas mãos de Satanás. Eles falam assim, tá aqui, ó, é teu. É isso que acontece quando Adão e Eva pecam, quando eles caem. Então, quando a queda acontece, ali o diabo passa a governar o mundo e a humanidade passa a viver sob o poder das trevas. Agora, após a queda, o pecado domina, a maldade, a fome, a violência, o medo, tudo de pior domina sobre o mundo e sobre a humanidade. A pior coisa que você pode imaginar, ele domina. Porque o próprio homem, o próprio Deus desse mundo, aquele que tinha o poder e a autoridade e o domínio, deu a Satanás. Ok, entenderam? Conseguiram entender essa parte? Ok. Mas e o que acontece quando Cristo chega? Quando Cristo entra em cena, o que acontece? Quando Cristo entra em cena, tudo muda. Porque ele vem para nos resgatar e nos levar novamente ao mesmo relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva. Aquilo que eles perderam, Cristo veio restabelecer na nossa vida. Então, se todo dia Deus ele vinha ao encontro de Adão e Eva e batia um papo com eles, após a queda eles não tinham mais isso. Após a queda eles não tinham mais o contato com Deus. Após a queda e no momento do período da lei, a gente vai ver que Deus ele se relacionava com o homem a partir de um profeta. Tinha que ter um profeta para Deus falar. Senão, por isso que a gente vê Samuel, a gente vê Moisés, era uma pessoa que Deus falava através de alguém, mas Deus não chegava para você pessoalmente, ou para você, só para você lá no seu quarto e falava, eu estou aqui contigo. Não, não era assim. Deus ele até quis, mas aí novamente a humanidade não quis. Mas aí é uma outra história que é. Mas a questão é, Cristo ele veio restabelecer tudo aquilo que Adão e Eva perderam, tudo aquilo que a humanidade perdeu. Porque quando a gente fala Adão e Eva, a gente não está falando só de Adão e Eva, a pessoa Adão e Eva. A gente está falando de mim e de você.
Eles representam eu e você. Então, tudo aquilo que a humanidade perdeu, Cristo veio restabelecer. A verdade, e aqui é um ponto interessante, é que na cruz, Cristo ele fez uma troca com a humanidade. Ele pegou tudo aquilo que era ruim e que estava em nós, e ele colocou sobre ele. Tudo aquilo que nós merecíamos, ele levou. Todo o castigo que era para nós enfrentarmos, ele enfrentou. Tudo. Se a gente ler Hebreus, o capítulo 4 e o verso 15, vai falar algo bem interessante para nós. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Cristo não tinha pecado. Ele era perfeito. E aqui tem algo tão incrível que a gente precisa entender. Porque Cristo ele era perfeito, sem pecado, sem culpa. E Ele tomou a nossa imperfeição. Ele tomou o nosso pecado. Ele tomou a nossa culpa. Para que hoje eu e você sejamos perfeitos, sem pecados e sem culpa alguma sobre nós. Uau! Que incrível! Eu não sei se isso faz você ficar uau! Porque para mim, enquanto eu estava escrevendo, eu fiquei uau! Ele tomou sobre ele. E isso é um escândalo da cruz. Porque Jesus tomou sobre ele tudo aquilo que nos afastava de Deus, para que hoje eu e você pudéssemos estar perto do Pai. Toda a nossa maldade, toda a nossa iniquidade, toda a nossa transgressão, de toda a humanidade, desde Adão até o dia até a eternidade, vamos colocar assim, até o dia dele vir e subir, até ali, vamos colocar assim, de toda a humanidade, ele carrega sobre os ombros dele. Não é só o pecado, a iniquidade de Adão e Eva. Não, a minha e a sua que nem estava vivo. E que nem quantos e quantos milhões de anos atrás isso. Jesus ele tomou aquilo que nos afastava para que hoje nós pudéssemos estar perto do Pai. Colossenses, o capítulo 1, o verso 21 e o verso 22. Vai dizer assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Santos, inculpáveis e livres de qualquer. Mas agora ele se reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Pelo corpo físico. É tão interessante que ele usa o físico, ele destaca o físico. Porque realmente alguém teve que morrer, alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer. Se antes nós estávamos mortos por causa do pecado, Cristo ele tomou o nosso pecado, pagou o preço, venceu o pecado, para que hoje eu e você não tivéssemos mais essa natureza em nós. Alguém tinha que morrer. Esse era o preço do pecado. Essa era a consequência do pecado. Alguém tinha que morrer. O salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer. E era sangue mesmo. Sangue, sangue, sangue. Assim como a gente via, assim como a gente pode ler lá no Antigo Testamento, como eles faziam sacrifícios. E era 1 ano só, gente. O sumo sacerdote entrava
uma vez por ano. Uma vez por ano. E tinha validade ainda. Entrou dia 26/3/2022. Ano que vem, na mesma data, tem que entrar, porque senão acaba a validade. Claro que não é assim que eles contam, né, gente? Eu só estou dando um exemplo. Ano após ano ele tinha que entrar, o sumo sacerdote tinha que entrar para fazer o sacrifício. Esse era o salário, esse era o preço que tinha que ser pago. Alguém tinha que morrer. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele pagou o preço, ele morreu sem nunca ter pecado. Assim como a gente leu em Hebreus 4:15. Sem pecado. Sem pecado. Cristo, ele tomou aquilo que nós éramos, para que nós pudéssemos hoje tomar aquilo que ele é. Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então deixa eu deixar uma coisa, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Guarde, mas guarde mesmo. Você não é pecador. Você não é pecador. Você não é. Vou frisar de novo. Você não é pecador. Ei! Você não é. E sabe por quê? Porque naquela cruz, Cristo se tornou pecado para que hoje eu e você sejamos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu dizer, eu sou um pobre, miserável pecador, na verdade, eu estou... qual é a palavra? Eu estou desvalorizando aquilo que Cristo fez. Eu estou falando assim, Jesus morreu na cruz, é verdade. Jesus morreu, mas eu ainda sou um pobre, miserável pecador. Então, meu filho, a cruz ela não tem validade para você, então. Você torna aquilo que Cristo fez nada. Você não é pecador. Cristo ele tomou o pecado para que hoje eu e você sejamos santos. E ainda mais, naquela cruz, Cristo venceu o pecado. Ele venceu a natureza do pecado. Aquele poder que nos dominava, aquele poder que nos arrastava cada vez mais para um abismo, ele venceu. Ele aniquilou o poder do pecado. Aniquilou. Porque se você não sabe, nem está no meu esboço aqui. Mas existem dois tipos de pecado. Existe o pecado e os pecados. O pecado, hamartia, exatamente. Hamartia é a fonte, a natureza do pecado. E aí tem hamartano, que são os atos pecaminosos. Cristo ele não veio remover atos pecaminosos. Ele não veio, você mente, vamos fazer você parar de mentir. Não. Ele veio aniquilar a natureza do pecado. Para que isso não tenha mais nunca, nunca, nunca. É a mesma coisa que você pegar uma árvore, como eu já falei muitas vezes, você pegar uma árvore e você destruir toda ela, toda, acabar, não ter nenhum pozinho, não ter nada dela. Nada, não tem nada, não tem nenhum resquício dela. Ele aniquilou esse poder, ele aniquilou essa natureza. Hoje você não tem mais a natureza do pecado. Quem sabe você é falho, e todos somos falhos. Você às vezes pisa na bola. Mas isso é uma coisa. Agora, a natureza é outra. Isso, esses atos que quem sabe ainda você comete. Eu menti, Sara. Eu menti. Calma, a mudança de mentalidade vai
continuar, a mudança de mentalidade vai vir na sua mente e cada vez mais você vai entendendo e compreendendo a palavra, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo é, quem você é, quem as pessoas ao seu redor são. E aí uma hora ou outra você vai parar de mentir. É orgânico, natural. Mas Cristo, Ele não vai tirar atos. Ele veio tirar a natureza. Ele aniquilou a natureza. Olha o que Hebreus 9, 26 vai dizer. Para mim e para você. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ele não precisa vir de novo, entrar, morrer de novo. Não. Uma vez já bastou. Uma só. Uma única vez que ele veio. Ele fez um sacrifício completo, perfeito e que agradava a Deus. Porque ele não tinha uma mancha, ele não tinha pecado. Ele era perfeito. Então, quando ele se entregou na cruz, Deus olhou para o sacrifício. E Deus se agradou do sacrifício. Então, por isso que foi aceito. Cristo, Ele veio aniquilar. O pecado foi vencido. A morte foi vencida. O poder das trevas foi vencido. Nada disso mais tem poder para nos dominar. Nada disso mais tem poder sobre a nossa vida. Hoje, a nossa vida, o que impera sobre nós, o que domina é Cristo. É Ele que governa a nossa vida. É Ele que tem o poder sobre nós. A gente não vive mais sobre o domínio das trevas. A gente não vive mais nem no reino de trevas. Hoje a gente vive e habita em um reino de paz. Colossenses, o capítulo 1 e o verso 13, vai falar sobre isso. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Reino do Seu Filho amado. Hoje a gente vive com Cristo. Hoje a gente está do lado do Pai. Hoje a gente está sentado à direita do Pai. Assim como Cristo está sentado, nós estamos assentados com o Pai. Nós estamos com Ele, nós vivemos no reino dEle. Nós vivemos no reino do Seu Filho amado. Hoje nós temos uma vida, hoje nós temos redenção, paz, alegria, hoje nós somos justos, hoje nós somos filhos. Filhos. Cristo tomou sobre Ele tudo o que era nosso. Preste atenção nisso. Cristo tomou sobre Ele tudo o que era nosso, para que hoje nós recebemos de presente tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele tem. Eu acredito que nos 33 anos, nos anos de Jesus, enfim, de vida aqui nesse mundo, eu acredito que a crucificação foi o pior momento da vida dele. Desde o momento em que ele estava no Getsemane até a morte. Foi o pior momento da vida dele. Porque ali ele enfrentou coisas que ele não era para ele enfrentar. Não era para ele, porque ele era perfeito, não tinha por que ele enfrentar. Mas ele passou para vencer e para dizer para mim e para você hoje, falou, eu venci, então você venceu também. Eu estou te dando essa vitória de presente. Cristo, ele era perfeito, ele nunca iria passar. Vamos lá, no momento do Getsemane, onde Jesus ele entra numa agonia tão profunda, onde ele chega a suar sangue.
E ele mesmo diz, a agonia que eu estou sentindo é a ponto de me matar. Era a agonia dele? Não. Era a ansiedade dele? Não. Era a nossa ansiedade sobre ele. Era a nossa agonia sobre ele. Outro ponto. Jesus, ele nunca se afastou de Deus, do Pai. Ele nunca ficou longe do Pai. Agora imagine no momento da crucificação, onde ele está lá. E aí ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? Sabe por que ele falou, meu Deus, meu Deus? Porque nessa hora ele não estava mais como filho, mas ele estava como pecado. Ele estava como eu e você. E aí, Deus, ele é tão bom que ele não consegue olhar para a maldade. E aí ele virou as costas para Jesus. E aí nesse momento, Jesus, ele sentiu na pele o que eu e você sentimos quando a gente está afastado de Deus. Porque a pior sensação do mundo é não estar com o Pai. É a pior. E Jesus passou por isso. Jesus, ele experimentou isso. E eu acho que esse foi o pior momento dele. Não foi nem ali no momento da angústia, nem a chicotada, nem os guspe na cara. Não foi isso o pior. O pior foi o momento onde ele estava ali e ele soube que Deus virou as costas. O Pai não olhou para ele. Eu acho que esse foi o pior momento da vida dele. Só que ele fez isso. Ele tomou aquilo que era para nós vivermos, era para nós passarmos. O castigo que estava sobre nós, ele carregou, ele levou, ele enfrentou, ele pagou. Para que hoje eu e você pudéssemos olhar para Deus e falar, Pai, Abba, Pai. Isso é incrível, isso é incrível. Ele nos resgatou, ele já nos resgatou. Ele já nos libertou. Isso não vai acontecer um dia. Isso já se cumpriu, isso já fez, isso já está pronto. Já acabou. O pecado acabou, ele não tem mais poder nenhum na sua vida. A gente dá tanto crédito para o diabo, para o pecado, para a maldade, sendo que isso já acabou. Sendo que isso não é nada em relação ao que Deus fez. Nada, não é nada. Não é nada. Cristo, ele cumpriu todas as coisas. Por ele ter feito isso, você já foi resgatado. Hoje você é livre, você não é escravo. O preço foi pago, ele pagou. Hoje você não precisa mais pagar esse preço. Sabe o que eu e você fazemos hoje? Descansamos. A gente descansa porque aquilo que Cristo fez foi perfeito e completo. Foi perfeito e completo. Ele venceu. Ele nos resgatou. Hoje a gente vive no reino. Hoje a gente vive no reino de Deus. Hoje a gente vive nesse reino. No reino de paz, no reino de alegria, no reino de prosperidade. No reino de abundância. Deus não faz as coisas para as coisas serem imperfeitas, incompletas. Não, se Ele fez, Ele faz tudo de forma correta. E é uma vez só também que ele faz. A gente hoje vive no reino do seu Filho amado. É nesse reino que você vive hoje. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda e compreenda de uma vez por todas.
A maldade, o diabo, o Satanás, o demônio que for, ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem mais a chance de chegar perto de você. Ele só fica de longe. Olha, lá é aquele lá. Ele quer destruir a sua vida? Claro que ele quer. Porque é só isso que ele sabe fazer. Mas ele só quer. Agora ele pode? Pode? Não. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Filhos. Filhos. E quanto mais a gente sabe a nossa identidade de filho, por mais que o diabo venha e coloque coisa na tua cabeça, caramiola na tua cabeça, comece a falar isso, comece a falar aquilo, comece a falar aquele outro, você vai chegar e você vai falar assim, meu querido, eu sou filho. Vaza. Eu sou filho. Eu sou filha. Assim como quando Cristo foi tentado, ele falou um monte de coisa para Jesus. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele sabia, eu sou filho. Por isso, então, meu querido, olha aqui, ó. Vaza. Porque eu sou filho. Eu sou filho. Eu não estou sozinho. Eu tenho uma herança. Eu tenho um pai. Eu não estou jogado nesse mundo aí, não. Eu sou filho. Essa é uma mentalidade que a gente tem que ter. A gente precisa cada vez entender mais. Somos filhos, eu não sou pecador, eu sou filho. Assim como Cristo é, eu sou. Assim como Cristo é, eu sou. Ele levou tudo aquilo que era para eu enfrentar. Ele pagou. Ele venceu. E ele me deu de presente uma herança completa. Se antes nós não tínhamos nada, nós não tínhamos nada. Antes de Cristo nós não tínhamos nada. Agora em Cristo, nós temos todas as bênçãos ao nosso dispor. A bondade e a misericórdia de Deus nos seguem. A mesa está posta, pronta, com tudo que você precisa. Cristo, ele levou sobre ele tudo aquilo que era para nós enfrentarmos. Eu quero que hoje você saia daqui com pelo menos essa frase na sua cabeça. Se pelo menos isso você entrar na tua cabeça, tá ótimo, eu já estou feliz. Cristo tomou sobre ele tudo que era nosso. A nossa maldade, a nossa iniquidade, o nosso pecado. Ele tomou sobre ele. O nosso medo, a nossa ansiedade, podemos aumentar essa lista aí, porque a lista é enorme. O nosso medo, a nossa ansiedade, a síndrome do pânico, tudo, quer incluir, inclui tudo. A nossa doença, inclui tudo, gente. Ele tomou sobre ele o que era nosso. Venceu na cruz e nos deu de presente tudo aquilo que é dele. E tudo aquilo que é dele é o quê? Paz, alegria. Que mais? Quando você pensa em Jesus, o que você pensa? Você pensa que Jesus é como? Então, se pensa aí na tua cabeça. Ah, Jesus na minha cabeça tem tudo, sabe? Então, tudo isso que vem na tua cabeça é teu também, porque Ele te deu. Ele te deu, é seu. É sua herança. A gente apenas crê, descansa e confia nele. Não faz mais nada. A gente não conquista isso pela nossa força. A gente não... Ah, não. Beleza, Sara. Jesus morreu na cruz. Essa frase é maravilhosa. Jesus morreu na cruz. Mas a gente tem que fazer alguma coisa também, né? Será? Será? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Me mostra. Vamos sentar e isso me mostra. Porque eu nunca li. Eu nunca vi isso na Bíblia.
A Bíblia fala que a gente é salvo pela graça através da fé. Pois é, fé. Não é outra coisa. Então não tem uma ajudinha nossa, não. Esquece esse negócio de ajudinha, gente. Por favor, esquece, apaga da sua cabeça. A religião, ela só vem para nos prender. Na verdade, a religião vem para... Eu já falei isso, não sei se nem foi semana passada, já, mas estou repetindo. Para nos colocar dentro de uma caixinha e colocar Deus dentro de outra caixinha. E falar, Deus é só isso e você é só isso também. E você não é nada bom, né, gente? Você é um verme, você é um pobre, miserável pecador. Porque é isso que a religião fala para você. Você é um verme. Você é um verme. Gente, eu já ouvi muito isso, gente. Pastor falando isso. Já ouvi, eu fiquei assim, credo. Que? Calma, meu filho. Vamos com calma aí. E eu nem entendi a graça ainda. Graças a Deus que nós entendemos graça. Mas a verdade é essa. A gente não é mais limitado. A gente não é, você é isso daqui, o que a religião diz ao seu respeito. Não. Você é aquilo que Cristo diz ao seu respeito. Você tem aquilo que Deus diz que você tem. Você tem uma herança. Você vive no reino do Filho amado dele. Você não está mais sozinho. Você não está mais perdidão nesse mundo. Não. Hoje você é da casa, você é da família. Você tem livre acesso a Deus. Você não precisa nem ter vergonha de chegar diante de Deus. Eu não sei se você tinha isso, mas eu, antes de entender graça, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de chegar, de falar com Deus, eu tinha vergonha. Eu ficava assim, mas eu fiz tanta coisa errada essa semana. E eu vou chegar diante de Deus. Melhor não, melhor nem orar. Coitada, nem sabia. Deus, ele sabe tudo, ele vê tudo. Mas sabe, quando você conhece Cristo, quando você conhece aquilo que ele fez por você, e o quão amado nós somos, cara, não importa o que a gente faz. Não importa. Importa você se chegar diante dele. Porque o que a gente aprende na religião é que quando você peca, você tem que se afastar de Deus. Não é assim que a gente aprende? É assim que a gente aprende. Eu, pelo menos, aprendi assim. Ai, você pecou. Primeiro, você não pode tomar ceia. Meu, que horror. Não pode tomar ceia, né? Vai ficar na disciplina. E aí, se você pecou, você não está mais longe de Deus, não. Então, em vez da pessoa falar assim, então vem para perto de Deus e fica, a pessoa, não, então se afasta. E Cristo, ele fala assim, você pecou, você errou, chegue perto, fica aqui comigo, gruda aqui comigo e fica. E não saia daqui, porque quem vai transformar você sou eu. Quem vai mudar a sua mentalidade para você parar de fazer isso sou eu. Não é você, não é pela tua força. Você longe de mim, aí que você nunca vai conseguir. Mas você aqui comigo, vivendo comigo, aprendendo, ouvindo a minha palavra, você vai ser transformado. Metanoia vai acontecer na tua cabeça. A gente hoje tem que ficar grudado em Jesus. Gruda nele e não saia dele. Amém?